Fala galera, beleza? Professor Rogério na área. Hoje a gente vai se aventurar nisso aqui, ó. História da arte, sim, a história da arte. Essa obra aqui, de Gombrich, é a referência, né, para nos nortear aí dentro dos estudos das experiências estéticas, né, da humanidade. Porque o que é a arte em si, né? Vamos pensar nos antigos gregos, né, evidentemente, a base da civilização ocidental. O que esses caras diziam pra gente? Que a arte é mimesis. Especificamente quem fala disso? Aristóteles, na sua obra Poética e Política, né? E nessa obra escrita no século IV a.C., Aristóteles dirá que a essência da arte é a mimesis. O que é mimesis em grego? Mimesis é imitação. Olha que interessante. Mimetizar algo é imitar algo. Na sociologia, por exemplo, você tem um termo interessante que é trabalhado por alguns pensadores, que é o mimetismo social, né? É você imitar uma outra classe, percebe? Por exemplo, é não pertencer à classe burguesa e comemorar a alta do dólar, comemorar queda da bolsa, percebe? Como se pertencesse ao mercado financeiro, como se, enfim, né? Mimetismo social, termo interessante também, depois você dá um Google e dá uma pesquisada. Mas os gregos, eles vão falar pra gente que a arte, ela é mimesis, ela é imitação. A imitação do quê? A arte tenta imitar o belo, né? Aristóteles diz isso no Poética e Política. A arte tenta imitar o belo, a arte é a imitação do belo, a mimesis. Contanto que quando a gente pensa naquilo que nós chamamos de padrões de beleza, né? Ao longo da história, é para que a gente entenda como isso é socialmente construído e mantido, né, por uma estrutura social, por uma lógica, e é interessante estudar os padrões de beleza. Por quê? Olha um exemplo aqui, ó. Essa obra é de um pintor renascentista chamado Albert Dürer, né? E essa obra aqui ela é de 1504, ela é do século XVI, e como você deve ter percebido, o padrão de beleza estética, essa obra é Adão e Eva, né? Mas o padrão de beleza estética de Eva, por exemplo, ó, é de uma mulher mais voluptuosa, né? Mais cheinha, com formas mais protuberantes, tá vendo? Você fala, pô, o padrão de beleza estética, por exemplo, da mulher na Renascença, então, era da mulher mais voluptuosa, né? Com mais corpo e tudo mais. E você pensa no padrão de beleza estética hoje, é o que? É a tal da barriga de tanquinho, o sorriso branco, iluminado, a pele bronzeada, né? Você fala, pô, se difere do padrão de beleza estética, por exemplo, que é apresentado aqui no século XVI, né? No caso, essa obra do Albert Dürer, de 1504. Aí você fala, pô, e por que isso acontece? Né? Pensa só uma coisa. Na Renascença, mulheres que eram mais voluptuosas, né? Que tinham mais corpo, é sinal de que elas se alimentavam mais, sinal de que elas comiam mais, ou seja, é sinal de que elas tinham uma renda mais significativa para poder consumir as coisas. Logo, um padrão de beleza estético associado ao quê? Associado à perspectiva do seu poder de consumo, do seu poder de compra, percebe? Querendo ou não é isso. E quando você pensa no padrão de beleza estética da mulher ou do homem no século XXI, na pós-modernidade, é você pensar assim, para o cara ter a pele bronzeada, o sorriso perfeito e a barriga de tanquinho e tá bem, como se diz, é sarado e etc, etc, uma pessoa assim ela tem que ter tempo, percebe? Para cuidar da própria aparência. Logo, esse tempo livre que ela tem para cuidar da própria aparência é sinal de que ela não tem que vender esse tempo para ninguém, percebe? É assim, é tal qual quando você pensa na ideia de meritocracia, né? Pensando, você fala, porra, qual que é o maior privilégio num mundo como o nosso hoje? Para você que é jovem, que de repente está assistindo isso daqui, né? Principalmente para os jovens, é poder só estudar, né? Por quê? Um privilégio de poder só estudar é porque o tempo livre que o jovem tem só para estudar está sendo pago pelos seus pais ou responsáveis para que ele possa apenas estudar. Senão ele teria que fazer o quê? Senão ele teria que, sei lá,
olhar um carro nas ruas, né? Fazer malabares no semáforo, vender balas, vender doce, sei lá o que, percebe? Então é assim, é sempre uma questão olha só que interessante, né? Você pensar o padrão de beleza estética na história da arte, ao longo da história da humanidade, que, querendo ou não, é a história do capitalismo. Quer ver uma coisa? Esse livro aqui, ó, ele é um classicão, História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman, né? E ele tá bem velhinho, olha. Esse livro aqui, ele... Eu fiz um ensino médio que não foi apostilado, né? O ensino médio que eu fiz, ele foi por meio de livros, assim, que os professores selecionavam. E nós estudamos história durante todo o ensino médio pautado nesse livro, né? E o que é interessante a gente entender, o que tem a ver a história da riqueza do homem com a ideia de tempo, com a ideia de beleza? Olha só, na história da arte, né? Que o padrão de beleza estético sempre esteve associado com a sua relação com o tempo, percebe? Por quê? Primeiro, se você tem tempo para se cuidar e se adaptar esteticamente àquilo que é tido como belo em nossa sociedade, né, como beleza, como ideal de beleza, quer dizer então que você não precisa estar o tempo todo vendendo sua força de trabalho e se sujeitando ao sistema capitalista em si, o tempo todo, evidentemente, porque aí você pode tirar um tempo para que você, né, entre aspas, cuide da sua aparência. Já na Renascença, o padrão de beleza estético de mulheres mais voluptuosas, com mais corpo, etc, etc, está associado ao quê? Ao fato delas terem o que comer e não precisarem ficar o tempo todo, né, trabalhando como um servo no campo, etc, etc. E aí com esse tempo de ócio, né, e de comida, etc, etc, você tem a perspectiva da construção do ideal de beleza estética, né? Então na Renascença, associado à possibilidade de ingestão de calorias, e hoje em dia, né, porque você está falando de uma época em que em que o alimento era uma coisa rara, né, mais rara do que hoje, evidentemente. Hoje é só uma questão de má distribuição de renda e recursos, né, e a concentração de renda e má distribuição de riquezas, né, por isso que tem gente morrendo de fome, evidentemente, ainda. E uma questão interessante da gente pensar é que hoje, no século XXI, a ideia de padrão de beleza vai estar associado ao tempo que você tem disponível para cuidar da sua aparência, né? Você não tem que vender esse tempo para o sistema em si. Sem querer ser repetitivo, evidentemente, mas já sendo, a gente tem que pensar, né, na criação do padrão de beleza estética com os antigos gregos. Então essa nossa conversa, né, introdutória em relação à história da arte, ela vai se pautar, né, a partir de agora nos gregos especificamente, tá? E quando você pensar, né, no mundo grego, qual que é a melhor definição sobre o que é, né, esse mundo? Para começar, nunca houve um império grego, né? Os caras nunca se unificaram em torno de um imperador como os romanos em torno de um César, né? Então você tem assim uma infinidade de localidades distintas, mas unidas por uma mesma mentalidade, né? E qual é essa mentalidade? É a mentalidade pautada naquilo que a gente chama de antropocentrismo, o homem à medida de todas as coisas. É muito significativo você pensar que os gregos, eles são para nós a base da civilização ocidental, né? Por quê? A medicina, a política, a democracia e a própria perspectiva de deuses antropomórficos, né? Antropo, como você bem sabe, é homem em grego, né? E antropomórfico é que tem forma humana. Então é muito legal você pensar numa coisa, né? Um experimento que é legal você fazer com crianças. Chega para uma criança, dá um papel e um lápis e fala para ela desenhar Deus, né? Deus. Quem que ela desenha? Ela desenha Zeus, né? Ou ela desenha Júpiter, que é como os antigos romanos chamavam Zeus, né? Porque Roma é a extensão cultural da civilização grega.
Mas na conversa do boteco você pode falar que Roma é cópia mal feita da Grécia, né? Mas você não pode nunca escrever isso numa prova ou defender isso numa tese. Mas na mesa do bar você pode falar, né? Que é uma cópia mal feita da Grécia. E nesse contexto do que é o mundo grego, a perspectiva antropocêntrica, lembre-se de uma frase de um sofista chamado Protágoras, né? Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles eram intelectuais, né? Na antiga Grécia, eram eruditos, né? Os educadores da época, percebe, né? E esses homens é como agora são aí os professores, os intelectuais, né? Você tem três grandes nomes, Górgias, Crítias, Protágoras, né? Aliás, um quarto grande nome também é o Tifron, né? Que num diálogo com Sócrates eles têm um embate intelectual muito interessante, né? A missão deles é que o jovem tivesse interesse pelas coisas, percebe? Que ele tenha curiosidade em saber das coisas, né? Pelo conhecimento em si, sabe? Interesse pelo estudo. Como diz Aristóteles, o melhor saber é aquele que não serve para nada, né? Era para despertar a curiosidade. E eles eram professores de retórica e oratória também, né? E quem procurava, né, os sofistas, era em via de regra aquele jovem que ia ser legislador, né, que ia entrar para a política e tudo mais. E é uma coisa muito legal da gente pensar, né, essa ideia de fazer o jovem despertar pro conhecimento, fazer com que ele queira conhecer, né, as coisas e tudo mais, pelo meio da experiência estética da arte ou por meio, né, das ciências políticas, do interesse pela política, o interesse pela filosofia, pela sociologia, etc. Mas o grande barato eu gosto muito de pensar em Richard Dawkins, né, nesse momento. Dawkins, ele é um zoólogo, autor da obra Deus um Delírio, O Gênio Egoísta. Essa aqui, ó, essa obra dele aqui é interessantíssima, né? É muito legal mesmo. Ele, na verdade, não é para provocar os religiosos, né? Mas é tentar fazer com que as pessoas pensem, né, no porquê de suas crenças, né? Isso é muito legal. Esse livro aqui é bem interessante. E o Dawkins, ele fala uma coisa muito legal, né? Em uma palestra que ele dá na Universidade de Stanford, que inclusive tem um documentário muito bom sobre ele, chama-se como chama? Cruzada contra o Mal. Uma cruzada contra o mal, né? Aliás, chama The Unbelievers, né? Os não crentes, né? The Unbelievers, você escreve lá em inglês, tem lá, né? E eles, aliás, Cruzada contra o Mal é o nome do projeto que eles tinham dentro desse The Unbelievers, né? E ele e um astrofísico chamado Lawrence Krauss, o que eles fazem? Eles vão nas diversas universidades aí, dando uma infinidade de palestras, debatendo essa questão do ateísmo, do agnosticismo, né? da ciência, né? Uma coisa maravilhosa. E o Dawkins, ele fala uma coisa muito legal, né? Para a gente pensar nesse lance do conhecimento, da experiência estética, da arte, qual que é a importância de você adquirir isso, né? E que o maior presente que um professor pode dar para um jovem é algo com que ele surpreenda seus pais, percebe? Com que uma ideia, né, trazida que promova aí uma reflexão, né, dê uma chacoalhada nas estruturas hierárquicas institucionais, né, uma coisa muito legal, muito bacana de ser pensado, né? E falando aqui, né, especificamente sobre a experiência estética grega, falando sobre a arte em si, é legal a gente pensar assim, como se dá, né, como se origina isso que a gente chama de civilização grega. Então é assim, ó, quando a gente pensa, né, vai estudar o mundo grego, a gente estuda ele como? O primeiro período é chamado de período pré-homérico, né, que vai de 2000 até 1100 a.C., são 900 anos. E na verdade, esse período ele se pauta no quê? Na invasão dos povos indo-europeus na ilha de Creta e na região da chamada Hélade, né, que é a região do mundo grego. Porque na verdade toda civilização ela surge por meio da fusão de povos, né? Esses povos acabam se fundindo
para combater um inimigo em comum, no caso um invasor, percebe? E esse período pré-homérico que inaugura, né, evidentemente, isso que a gente chama de mundo grego, você nunca vai falar de um império grego, você vai falar de um mundo grego, uma civilização grega, né? O que é civilização? Civilização, você não pode nunca esquecer dessa definição, é autoconsciência, beleza? Então a gente fica assim, a princípio, né, e por último definindo o conceito de civilização, para a gente narrar um pouco dessa perspectiva da mentalidade dos gregos para entender toda a experiência estética dos caras por detrás, né, da ascensão de sua civilização, beleza? Então até daqui a pouco.